Graça e paz, olha eu aqui mais uma vez no meu canal, tudo bem? Eu queria através desse vídeo dar continuidade àquele tema, falando de soteriologia, falando da doutrina da salvação. Naquele vídeo, no último vídeo, eu falei sobre o pelagianismo. O que é o pelagianismo? Eu quero falar nesse vídeo sobre o semi-pelagianismo. O semi-pelagianismo é uma palavra derivada do pelagianismo. O semi-pelagianismo, queridos, foi que nem eu falei, né, uma doutrina soteriológica que diz respeito à doutrina da salvação. O que era que essa doutrina ela pregava, ela ensinava? Primeiramente, gente, vamos para o seu fundador. Vamos para aquele que difundiu, né, que pregou, que ensinou esse ensinamento. O nome dele, gente, é João Cassiano. João Cassiano foi um monge teólogo francês que nasceu na cidade de Marsella por volta de 410 depois de Cristo. Essa doutrina ela passou a ser propagada em meados de 400 a 560. A igreja foi bastante atacada, foi bastante ensinada a respeito dessa teologia. E quais são os seus principais ensinamentos da doutrina semi-pelagiana? Eles acreditam que o homem herdou o pecado de Adão, sim, porém parcial. Ou seja, o homem ele não foi afetado 100% com o pecado de Adão. Não, porque o homem ainda consegue amar, ainda consegue perdoar, se arrepender. No pelagianismo, na hora que o homem quiser se levantar e ser salvo, ele vai. Ele pode, por ele mesmo, pelas suas obras. Já o semi-pelagianismo, eles acreditam que quem salva é Deus, mas o homem tem que dar o primeiro passo. Eles acreditam assim, o homem tem que dar o primeiro passo. Se o homem não se levantar, Deus, ele não pode salvar. Porque eles acreditam na depravação parcial, que o homem não foi manchado na sua totalidade. Não, o homem ainda consegue pensar, ainda consegue se arrepender e amar. Por isso que o semi-pelagianismo, ele caminha nesse principal ensinamento, que o homem dá o primeiro passo. Se o homem não der o primeiro passo, Deus não pode salvar. Diferente do monergismo, diferente do calvinismo, que eles creem que a salvação começa com Deus e termina com Deus, ou seja, Deus está interferindo, Deus está salvando, Deus está santificando, justificando, Deus está salvando. É a doutrina calvinista. Já o arminianismo, que inclusive eu tenho um vídeo de ambas as correntes, tanto calvinista como arminiano, no meu canal, o arminianismo acredita que a salvação começa com Deus. É Deus que salva, é Deus que toca, é Deus que chama. O arminianismo. E o homem é salvo. Porém, no meio do caminho, se ele se apostatar, ele pode perder a salvação. Isso é o pensamento arminiano, wesleyano, né? Por isso, meus amados, esse vídeo eu estou dando uma pincelada sobre o semi-pelagianismo. Por volta de 560, essa doutrina foi, né, através dos concílios de Orange, essa doutrina ela foi bastante massacrada, ela foi repugnada nesses concílios, porque os bispos ocidentais, os bispos da igreja, se reuniu na época e condenou essa doutrina semi-pelagiana, que saísse das igrejas, dos púlpitos, das catedrais e deixasse de ser propagada. Porque a igreja na época queria uma doutrina, né, que tanto glorificasse a soberania de Deus, mas também que apoiasse o livre-arbítrio, né, que estivesse conciliadas. Era o pensamento da igreja. Mas tanto o pelagianismo como o semi-pelagianismo, ela foi repugnada
e condenada pelos pais e líderes e bispos da igreja. Mas, Bispo Valmir, hoje, nas igrejas, tanto no pentecostalismo como no neopentecostalismo, ou até em algumas igrejas históricas, pode estarem pregando o semipelagianismo? Sim, pode. Quando você vê o discurso de algum pastor, de algum pregador, afirmando em seus apelos, dê o primeiro passo. Se você der o primeiro passo, Deus vai te salvar. Mas depende de você. Se você der o primeiro passo, Deus vai ao seu encontro e te salva. Mas se você não der o primeiro passo, se você não se levantar, não querer, Deus não pode fazer nada. Esse é o pensamento semipelagiano, que eu não concordo e que nós não vemos essa doutrina na Bíblia. A doutrina na Bíblia é Deus salvando, é Deus tocando, é o Espírito Santo convencendo. Uma pessoa só pode vir à salvação, uma pessoa só pode ser salva por Cristo quando Ele o chama, quando Ele o toca. Mas, Bispo Valmir, esse pensamento é calvinista. Não, ele não é calvinista. Esse pensamento não é calvinista, é um pensamento bíblico. Então, a doutrina semipelagiana é perigosa, porque coloca a salvação nas mãos do homem. Se o homem quiser ser salvo, começa nele e termina com Deus. Está errado. É ao contrário, começa em Deus. Amém? Fique na paz. Até o próximo vídeo. Beijo no coração. Se ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, comente, curta e compartilhe o vídeo, ok? Shalom.